Boa noite, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 11. Peço que você, mesmo assentado, com toda reverência à palavra de Deus, e principalmente ao Deus da palavra, que está aqui conosco, fala conosco, você preste atenção nessa leitura que eu vou fazer desse texto. Atenção em cada palavra, em cada frase, em cada sentença que diz assim, que diz aqui, e o texto diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem é de noite que dormem, e os que se embriagam é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Eu convido você a orar mais uma vez, a fechar os seus olhos. Senhor Deus, diante da sua palavra que foi lida, diante de cada ato desse culto que nos trouxe até esse momento, nós clamamos para que o Senhor continue a falar conosco. Que o Senhor ministre ao nosso coração. Que o Senhor use a minha vida com autoridade, com poder, por amor do Teu nome, para que a Tua glória seja vista, Pai. Para que o Teu nome seja proclamado, para que as nossas vidas sejam impactadas pelo verdadeiro Evangelho. Pai, que os meus lábios se fechem para falar coisas que são da minha mente, da minha opinião pessoal, do meu desejo, mas que a minha voz não se cale, Deus, para falar aquilo que o Senhor tem preparado para o meu coração e para o coração de cada um dos irmãos aqui. Que o Senhor continue a falar conosco, que o Senhor continue a nos edificar, que a Tua igreja possa crescer em graça no Senhor, que nós possamos buscar cada vez mais o verdadeiro Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto falando aqui para a gente sobre a vinda do Senhor, ele já inicia falando sobre a vinda do Senhor e fala para a gente algumas coisas, alguns aspectos a respeito dessa vinda, alguns comportamentos de quem está pronto, apto, preparado ou não para receber essa vinda do Senhor. Eu sei que hoje é dia das mães, era dia de falar uma mensagem bonita para as mães, né? Mas eu sei que elas já foram lindamente homenageadas aqui pelas crianças e eu não quero desprezá-las de forma nenhuma. As mães são uma grande bênção. Mas eu creio que a mensagem de hoje pode falar ao nosso coração para que a gente possa extrapolar, atingir só as mães, mas atingir todo aquele cristão, cada um que está aqui nessa noite, né, possa ouvir da palavra do Senhor e ser abençoado por ela também. Mas eu quero, sim, diante desse texto, falar a respeito de morrer. Não exatamente de morrer, mas do dia final. Você está preparado para o fim de todas as coisas? O texto está anunciando para a gente que uma coisa é certa: o Senhor Jesus voltará. Ele nem coloca isso em dúvida, ele diz claramente: esse dia vai chegar, o dia do Senhor vai chegar. É talvez mais fácil para aqueles que já viveram mais tempo pensar, eu já estou na contagem regressiva, né? Eu tenho menos tempo de vida.
Para mim, agora, o que vier é lucro. E para os mais novos, então, fica aquela sensação de que eu posso sonhar e planejar, porque o fim, para mim, é uma possibilidade muito menor. E é verdade, talvez se a gente fosse olhar estatisticamente, essa é uma realidade. O fim, para os mais jovens, parece bem mais distante. A possibilidade de alguém, das crianças que estavam aqui no início da sua vida cantando, viver mais do que até eu, que ainda tenho, eu espero ter pelo menos o dobro de vida que eu tenho hoje, a chance deles viverem muito mais é maior. Mas a gente não pode garantir isso. Quem pode aqui nessa noite garantir para mim o seu próximo minuto de vida? Quem pode aqui garantir sequer o próximo segundo de vida? A gente não tem como garantir isso. Seriam as crianças com as suas células jovens, o seu cérebro pronto para se conformar em vários aprendizados. Seriam os adolescentes com o seu vigor, com a sua capacidade de fazer grandes coisas, com a sua força física, que poderiam garantir o dia de amanhã. Ou talvez os jovens, com as suas agendas, os adultos, com os seus planos, os seus filhos, ou os idosos, com a sua experiência, que podem garantir o dia de amanhã. Na verdade, é que nenhum de nós pode garantir o que vai acontecer daqui a pouco. Nenhum de nós pode ter certeza que vai estar de fato vivo. E talvez eu esteja falando uma coisa para você que você fala, eu sei, pastor, é verdade, a gente não pode, nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Mas eu custo acreditar, e eu não quero dizer que ninguém, para não correr o risco de impor alguma coisa para alguém que tenha pensado diferente, mas eu custo acreditar que alguém fez planos para essa semana assim. Bom, segunda-feira o almoço vai ser arroz, feijão, uma carne, um legume. Mas caso eu morra, eu vou deixar já ali programado no aplicativo para entregar esse alimento pronto para os meus filhos, para o meu esposo, para a minha esposa, porque caso eu morra, eles já têm o almoço de segunda. Alguém pensou assim? Ou pensou, eu preciso preparar a roupa das crianças irem para a escola, mas caso eu morra, já vou deixar aqui 6 mudas de roupa preparadas, passadas, para que pelo menos por uma semana eles possam dar conta do velório, fazer tudo, e depois eles arrumam alguém para passar a roupa deles. A gente não faz planos desse jeito. A gente lida com a perspectiva do fim, da morte, quando talvez a gente vai fazer um plano funerário, aí a gente se prepara, pensa, puxa, um dia talvez eu morra, é melhor pensar num plano funerário e já ir pagando. Ou quando você faz um seguro de vida, e eu fiz um seguro de vida, e não é muito grande, não vai dar muito lucro, mas é só para ninguém se interessar pela morte, né? Mas eu lembro que quando eu fiz, acho que fica com isso na cabeça, né? Puxa, eu fiz, mas a pior coisa é ninguém saber, né? Que você fez o seguro de vida. Porque daí você pagou, ninguém vai fazer uso. E aí eu saí informando a família inteira. Sentei com os meus pais, abri a pastinha do seguro de vida, expliquei para eles cada parte, o que tinha que fazer, o que cobria. Se eu perdesse um membro, se eu ficasse doente com essa doença, com aquela doença, se eu morresse, o que eles tinham que fazer, para quem que eles tinham que ligar. Mandei o contato do corretor para todo mundo, para que eles soubessem. A Vitória odiou essa conversa. Ela falou, que bobagem, para que isso tudo, né? Mas a gente lida com a morte nessas horas. Mas passou, eu não fico falando para ela toda semana assim, lembra do corretor, né? Você apagou o contato? Não apagou, não fico, nem quero que ela fique pensando nisso, né? Mas a gente não fica lidando com isso o tempo inteiro. A gente lida com a morte num momento ou outro, ou talvez quando alguém próximo a nós parte, a gente para refletir um pouco sobre o fim da vida e percebe quanto a vida é passageira. Mas a grande verdade é que o fim bate à nossa porta a cada momento, a cada instante, a cada segundo. E a gente tem que estar preparado para lidar com o fim das coisas. Para poder saber responder àquele que é o dono da vida e também o dono da morte da maneira correta. Para que a gente tenha o que apresentar a ele. E que não são obras, mas uma confissão suficiente. O texto fala para nós, a partir de 2 figuras, pelo menos, como que é essa chegada do dia do Senhor. E aqui, mais do que a morte em si, a gente passar pelo acontecimento da morte, o retorno de Cristo pode acontecer sem que nenhum de nós prove da morte. A gente pode ver o dia do Senhor realmente acontecendo. Ou a gente pode partir, morrer, e o dia do Senhor acontecer
anos depois da nossa morte, dias depois da nossa morte, ou até talvez horas depois da nossa morte. E ele está falando que o dia do Senhor vem como um ladrão à noite. E eu vou dizer para você, nem só à noite, de dia mesmo, já é uma surpresa para nós. Quem aqui já foi assaltado? Quem aqui já passou por invasão da casa? Os mesmos que foram assaltados? Teve gente aí que já passou pelas duas, né? Eu também já passei pelas duas coisas, Gilmar. Não tá fácil, né? Mas é sempre muito ruim essa sensação. Mesmo que você trabalhe com segurança, mesmo que você tenha posto os melhores cadeados na sua porta, mesmo que você seja aquela pessoa cuidadosa que não tira o celular na rua, deixa dentro da mochila, do bolso, da bolsa, quando acontece, é uma surpresa bem desagradável. Ladrão não agenda horário. A outra figura que ele usa aqui é para falar das contrações, das dores de parto. A mulher sabe que está grávida, que uma hora o parto vai acontecer. Até existe uma previsão do tempo que isso vai acontecer. Mas pode acontecer um pouquinho antes. Pode acontecer bem no limite do tempo da gravidez. As contrações iniciam e o parto começa quando menos se espera. Salvo os casos em que há indução de parto e todo esse processo, mas o parto vem realmente de uma coisa surpreendente. Eu não posso testemunhar para vocês isso e nunca vou poder testemunhar, porque eu nunca vou engravidar. Mas sobre o ladrão eu sei como é que é. E é realmente repentino. Você está cuidadoso, está olhando para os lados e isso vem. E ele diz que a vinda do Senhor, não importa o quanto anunciem sobre paz e segurança, ela é um fato. Ela vai acontecer. Ela é certa nas nossas vidas e a gente precisa estar pronto e preparado para isso. Ele usa também a figura da noite, porque ele fala que o ladrão vem à noite, e aqui ele está se referindo à noite de fato, como agora, esse momento, tempo de escuro, tempo que o sol se pôs, a essa noite. Mas depois ele começa a falar sobre a noite de uma outra perspectiva, ele dá um outro significado para a noite, que não é exatamente as horas escuras do dia, depois que o sol se põe e antes mesmo dele nascer. Ele começa a dizer que nós, cristãos, ele está dizendo aos irmãos de Tessalônica e diz para nós também, que nós não estamos nas trevas. Nós não somos da noite, nós somos do dia. Nós somos da claridade. Nós somos filhos da luz, filhos do dia. Essa era uma expressão muito comum em hebraico e também não é estranha para nós no nosso dia dizer que alguém era filho de uma característica, era dizer que ele possuía de fato essa característica. Ser filho da luz é ser de fato alguém possuidor da luz, iluminado. Ser filho do dia é alguém que anda em claridade, é isso que ele quer dizer. Ele não está dizendo que crente não fica andando por aí de noite, senão a gente nem podia marcar culto depois das 7. Ele não está dizendo por aí que coisa errada só acontece de noite, por isso você tem que tomar cuidado com a noite, só de dia que é horário de Deus. Não é isso. Mas ele está dizendo que aonde as coisas são evidentes, são claras, onde existe claridade, é ali que os filhos da luz se manifestam. Que nós não buscamos as coisas ocultas, escuras, escondidas das trevas para dentro da nossa vida e nem da forma como a gente vive. Nós não somos da noite, nem somos das trevas. Nós somos da luz, filhos do dia, filhos da luz. Por isso a gente não precisa ficar com receio desse dia, dessa chegada, do dia do Senhor. Seja no tempo da nossa morte ou seja no tempo da vinda de Jesus de fato, a gente não precisa ficar ansioso com esse dia. Mas ele diz o porquê que a gente não deve ficar ansioso. E ele começa a construir uma série de características. Mas eu quero dar um salto no texto, antes de falar dessas características que ele começa a descrever a partir do versículo 6, sobre não dormir, sobre vigiar, sobre ser sóbrio, sobre aqueles que se embriagam, a hora que se embriagam, as horas que dormem, aqueles que dormem. Eu quero falar para você o que está escrito lá no versículo 10, que vai trazer luz para a gente ao que diz acima do versículo 10. E é justamente o grande tema da mensagem da noite. Pegando ali a frase completa, a partir do versículo 9, ele diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. O segredo de lidar bem com a morte não é fazer um bom plano funerário, não é fazer um seguro de vida gordo, não é construir uma grande riqueza para que você deixe uma boa herança e
as pessoas que fiquem com segurança financeira. Não é nem mesmo fazer exercícios de preparação, ir em muitos velórios para que a morte se torne algo mais palpável, mais comum e você fique com o coração menos chocado diante da morte. Não é adquirir uma frieza a respeito dela. Mas o segredo de lidar bem com a vida e com a morte é a união com Cristo. O texto fala para nós que nós devemos viver em união com Ele. E Ele diz para a gente que quer nós vigiemos ou durmamos, o que realmente importa é que nós vivamos em união com Ele. A ideia aqui do vigiar e do dormir, a vigília, ou seja, o permanecer acordado, e o dormir, já não é mais a perspectiva de pegar no sono ou estar acordado. Mas é justamente a ideia de viver e morrer. A vigília, enquanto estamos com os nossos olhos abertos. Temos as horas dos dias disponíveis a nós. Temos o vigor da vida disponível para que a gente possa fazer e não fazer as coisas enquanto vivemos. O sono, o dormir, e a Bíblia usa essa linguagem várias vezes, está falando a respeito do momento em que nós partimos, em que nós nos deitamos em um sono que a gente não acorda mais. O sono eterno. A morte, de fato. E aí parece um pouco contraditório, porque parecia mais fácil de entender quando ele fala que a gente tem que viver com Cristo, na união com Cristo, se a gente estiver dormindo ou acordado, é mais fácil de falar sobre viver com Cristo. Mas quando você fala que vivo ou morto, a gente tem que viver com Cristo, como que alguém morto pode viver com Cristo? Porque ele está falando de uma perspectiva da eternidade. Ele está querendo dizer que mesmo depois que a gente morrer, a gente pode continuar provando da vida em união com Cristo. A ideia de estar unido com Cristo, ela é estabelecida na palavra de Deus, é organizada aí pelo conhecimento teológico, como algo que acontece desde a eternidade. Mesmo eu e você que nascemos na igreja, ou você que converteu, conheceu o Senhor, depois de alguns anos de vida, o Senhor se uniu com você lá, quando Ele decretou a redenção de todas as coisas. Espiritualmente, nós fomos chamados para fazer parte do corpo de Cristo, antes mesmo de nós nos tornarmos conscientes disso. A união com Cristo, de fato, acontece cronologicamente quando a gente toma consciência disso. Na nossa vida, acontece em um determinado tempo, que é o tempo onde que a gente conhece a Cristo, somos alcançados pela graça de Deus, somos atingidos por essa graça e constrangidos, declaramos em alta voz, confessamos que Cristo Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós respondemos a essa união, fazendo parte dela também de maneira consciente. Mas viver unido com Cristo não é simplesmente ser um simpatizante da igreja de Jesus. Nem mesmo é só fazer parte da membresia de uma igreja evangélica, cristã, uma igreja que usa a Bíblia ou que fala do nome de Jesus. A própria palavra de Deus dá para a gente figuras que simbolizam essa união. Ele fala de Cristo se colocando como o esposo e a sua igreja, a sua esposa. Ele fala de Cristo se colocando como o alicerce e nós o edifício que é edificado sobre ele. Ele fala que ele é a videira e nós somos os ramos. Fala também que ele é o cabeça e nós somos os membros do corpo. E todas essas imagens, todas essas figuras, elas demonstram essa união que nós temos com Cristo. Mas nenhuma delas ainda assim é suficiente para explicar de fato o que é viver unido com Cristo. Elas dão uma percepção, aspectos dessa união, mas elas não resolvem, não resumem, não explicam por completo essa união. Porque a união que nós temos com Cristo é algo tão profundo que é difícil de comparar com qualquer outra coisa que a gente conheça. A união com Cristo leva a nós a provarmos de uma nova vida de forma extraordinária que nos sustenta na vida e na morte, e para além da morte, na eternidade. A união com Cristo, ela não é uma série de coisas que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. A ideia de que Cristo se une com aqueles que são seus não é uma ideia de que nós somos um pouco divinos, ou que nós temos um poder divino em nós, ou mesmo que Deus se faz
Deus na natureza e em todas as coisas e que Deus está em tudo. Deus é Deus, a natureza é a natureza, nós somos nós. Mas ainda assim, no seu grande amor, na sua salvação, ele resolve se unir com aqueles que ele vai chamar de sua igreja, de corpo, de família, de sua noiva. Ele se une, mas ele não se mistura. Ela não é uma fusão indistinta, uma junção em que eu posso dizer, eu sou Jesus aqui para vocês, porque Jesus está em mim, eu sou unido com Jesus. Então venham a mim e vocês serão salvos. O Lucas continua sendo Lucas, e cada um de vocês continua sendo cada um de vocês. Mas a nossa natureza é unida com Cristo, sem que Cristo se torne, nós nos tornemos Cristo e Cristo se torne a gente. Ela também não é uma união simplesmente moral, uma ideia de que a gente então entrou para um grupo de pessoas, um time engajado numa causa, uma união amigável, um desejo de fazer cumprir um grupo de regras, uma adesão a uma sociedade, a uma instituição, sem que haja de fato essa penetração profunda no nosso ser, que transforma a nossa vida. Isso sim é a união em Cristo. Porque senão a gente desconsidera que Cristo é de fato em nós e passa a ser Cristo o nosso amigo, o nosso modelo lá distante, uma causa que a gente serve. E não é isso. A união com Cristo é algo que traz Ele para dentro de nós. Por isso também não é uma coisa substancial. A união com Cristo não acontece quando a gente toma a ceia e diz esse é o corpo, esse é o sangue, e a gente come ali da união com Cristo, então a gente tem a união com Cristo enquanto aqueles elementos estão circulando no nosso organismo. E a gente está unido com Cristo. E por isso que a gente toma todo mês, então, pastor, para a gente permanecer unido com Cristo? Não. A união com Cristo não está restrita a um ritual, a uma substância. Nós não somos depósitos da união com Cristo. Ela é uma união vívida, vital, essencial. Tudo isso que eu estou dizendo é para que a gente possa perceber que falar de vida e falar de morte é falar de estar unido com Cristo. Falar de passar bem pela vida ou passar bem pela morte é falar de viver unido com Cristo. E eu queria que a gente pudesse refletir sobre isso, porque eu penso que muitas vezes a gente se sente associado à causa de Jesus. A gente se sente amigo de Jesus num sentido distante, não num sentido próprio de alguém que realmente vive dentro de nós e transforma a nossa vida. A gente se sente parte do grupo que é amigo de Jesus. A gente se sente parte dos ensinamentos a respeito desse Jesus. Mas parece que a gente realmente não consegue provar, talvez por falta de entendimento ou por ainda não ter de fato experimentado, que Cristo é em nós. E isso nos habilita a viver e morrer bem, tranquilamente, seguro. Isso muda a nossa perspectiva sobre enxergar todas as coisas, porque quando eu sei que Cristo é em mim, que Cristo vive unido comigo, então eu sei que aonde eu vou, o que eu faço, onde estou, o que eu penso, Cristo está lá. Aquilo que eu ganho, conquisto, Cristo está lá. Aquilo que eu perco, aquilo que dói, aquilo que me entristece, Cristo também está lá. Se eu sou unido com Cristo, então eu provo daquilo que Cristo é. Porque Ele compartilha comigo daquilo que Ele conquistou e ao mesmo tempo eu compartilho com Ele daquilo que Ele padeceu. A união com Cristo transmite vida ao corpo de Cristo. O que deixa a igreja viva, funcionando, permanente, não é as grandes programações que a gente faz, ou a nossa modernização, ou um espaço confortável que a gente possa construir, ou as amizades que nós temos aqui. Mas o que deve manter a igreja de Cristo viva é a própria vida de Cristo, é a sua união com Cristo. O que faz com que a igreja permaneça servindo, unida, trabalhando, coesa, um corpo unido de fato, junto, é a própria união com Cristo, que faz com que esse corpo tenha coesão. O que faz com que a igreja persevere, mesmo diante de dificuldades, que a igreja não morra diante de uma pandemia, que a gente não desista frente às lutas e dificuldades, ou por causa do medo da morte,
é porque o Espírito de Deus, que media essa união, confirma em nós, todos os dias, todo instante, nós somos unidos com Cristo. Cristo é em nós. Estamos vivos por causa dele. Morreremos por causa dele. E viveremos eternamente com ele. Estamos unidos com Cristo. O Espírito Santo nos dá essa certeza em todo o tempo. Isso deve produzir em nós um grande constrangimento, mas deve produzir em nós um consolo incomparável. Isso deve produzir em nós um senso de perseverança e produzir em nós um senso de gratidão muito grande também. Isso deve fazer com que a gente olhe para as coisas dessa vida e veja quando elas são pequenas, diante da grandeza, da magnitude de dizer: eu não sou só da igreja de Cristo, eu sou um com Cristo, eu sou unido com Ele. Eu vivo nele e Ele em mim. Isso implica também num ato que vem primeiro de Deus, primeiro de Cristo, que se une conosco, mas implica numa resposta do crente, que dia após dia responde ao Senhor pela vida no Espírito, confirmando essa união, permanecendo nessa união, e de forma que nós somos unidos como corpo, mas somos também unidos pessoalmente com Cristo, e que a gente então pode responder diretamente a Cristo a essa união, vivendo perseverante, sendo transformado à imagem de Cristo, sendo moldado de glória em glória àquilo que Cristo tem reservado para cada um de nós, podendo participar, experimentar de quem Cristo é, daquilo que Ele nos concede, mas também em Cristo, morrendo todos os dias para o pecado, sendo crucificado também para aquilo que é mal, carregando a nossa cruz, como a própria palavra diz, ressurgindo também da morte espiritual, ressurgiremos um dia da morte eterna e provando da nova vida com Jesus hoje e na eternidade também. Estar unido com Cristo é algo realmente muito poderoso. É algo que não pode deixar a gente apático. É algo que não pode passar despercebido aos nossos olhos. Isso é algo comum demais na nossa vida. Estar unido com Cristo deve ser algo que mexe com todo o nosso jeito de pensar, viver e morrer. Estar unido com Cristo significa que nós não somos filhos das trevas. E que se há trevas em nós, nós precisamos clamar para que Cristo ilumine e leve embora essas trevas do nosso coração. Estar unido com Cristo significa que nós não andamos na escuridão da noite, que nós não ficamos suscetíveis à embriaguez que o mundo oferece com os seus encantos, com os vícios, com o pecado, com o mal, com as seduções da carne, com a cobiça dos olhos. O versículo 7 fala isso. Os que dormem, é de noite que dormem. Ele quer dizer que aqueles que estão mortos fazem isso no meio das trevas. Estão tomados de trevas. Os que se embriagam, os que se entregam às coisas dessa vida, aos vícios, ao pecado, à morte gradual que o pecado traz, é na escuridão, é nas trevas que fazem isso. Mas nós não somos da noite. Nós não somos das trevas. Nós não devemos dormir. Ele nos chama para na nossa união com Cristo, nós vivermos vigilantes, sóbrios, atentos, não embriagados pelas coisas desse mundo. E como as coisas desse mundo nos embriagam? E nos parecem fazer a gente esquecer que nós estamos unidos com Cristo. Parece fazer a gente ficar distraído daquilo que realmente é importante e que essa união nos traz em todo o tempo. O mundo nos embriaga quando ele diz para a gente que a gente deve gastar muito tempo trabalhando para dar coisas boas para a nossa família e para ter coisas boas para nós mesmos. O mundo nos embriaga quando ele nos distrai com entretenimento sem parar e dizendo para a gente que a gente precisa buscar prazer atrás de prazer, que o importante é ser feliz. O mundo nos embriaga quando ele diz para a gente que o que importa é a nossa imagem, a nossa vaidade, e que as pessoas vão olhar para a gente e valorizar a gente pela nossa beleza e pela nossa aparência. O mundo nos embriaga quando ele diz que a gente deve se unir a causas específicas e lutar pela causa dos grupos minoritários, sejam eles
de questão social ou de cunho de ideologia de gênero, seja de pensamento econômico ou de partido político. O mundo nos embriaga com tantas coisas e a gente gosta de perder tempo com as bebidas que o mundo dá. E a gente se esquece que unidos com Cristo, nada disso tem verdadeira importância. Unidos com Cristo, a gente precisa ficar sóbrio. E aquele que está sóbrio, aquele que não está embriagado, obviamente, é aquele que está atento, que não tem nada que entorpece a sua mente, que ele não é confundido por nenhum conhecimento mentiroso, com nenhum vento de doutrina, mas ele permanece atento às coisas do Senhor. Aquele que está sóbrio é sensível, cuidadoso àquilo que Deus está fazendo, e ele está sempre procurando participar daquilo que Deus está operando na terra. Aquele que está sóbrio está sempre buscando beber não do vinho que tira a lucidez, mas da água da vida, que sustenta e tira a sede de uma vez por todas. A gente deve viver na sobriedade daqueles que são filhos da luz. Não dormindo, não sonolentos, não com os olhos fechando, piscando, dando aquelas pescadas. E eu não digo isso literalmente, mas digo isso porque às vezes a gente está dormindo, acomodado, esperando o dia que alguém vai pegar a gente pela mão e dizer para a gente: vamos lá que eu vou te ensinar a ler a Bíblia. Vamos lá que eu vou te ensinar a orar mais. Quando a gente sabe, na verdade. A gente sabe ler, a gente já ouviu muito da palavra e a gente não se responsabiliza por ser aquele que responde à união com Cristo, por um cultivo de uma fé firme, profunda com Deus. E aí, é claro, a gente tem medo de morrer, a gente tem medo até de viver, a gente tem medo do que vão fazer para a nossa vida, para a vida da nossa família, a gente tem medo de ficar pobre, a gente tem medo de ficar rico e não saber o que fazer, a gente tem medo de perder o trabalho, a gente tem medo de trabalhar demais, porque a gente fica preso na embriaguez dessa vida. Nós somos chamados a viver uma união com Cristo de sobriedade, de vigilância, que não dá sono. A união com Cristo não cansa, não dá sono. Se você está vivendo uma vida com Jesus que está te cansando, está unido com outra coisa. Não é com Jesus. Se a vida com Jesus está te esgotando, está te deixando cansado, abatido, você está unido talvez com você mesmo ou com algum ídolo que você forjou no seu coração. Mas a união com Cristo nos deixa sóbrios, vigilantes, munidos da armadura de Deus. Você percebeu aí a linguagem que Paulo usa? Uma linguagem que ele tira lá de Isaías, no capítulo 59, que ele usa lá também em Efésios, e traça essa armadura aí de maneira completa, mas aqui ele fala do capacete da salvação, mais uma vez, da couraça da justiça, e ele fala que a gente deve estar revestido dessa couraça da fé e do amor, tomando o capacete da esperança da salvação. Porque com essa esperança de salvação, com essa couraça da justiça, nós estamos protegidos dos enganos ao nosso redor e a gente não precisa temer o dia final. Se vier amanhã, estamos unidos com Cristo. Se vier daqui a pouco, estamos unidos com Cristo. Se for ao descer essa escada, ao sair daqui do culto, a gente tropeçar, bater a cabeça e partir, partimos unidos com Cristo. Se estamos vigilantes, vivos, acordados, ou se dormimos, morremos, que vivamos unidos com Cristo. Ele ainda diz para a gente, lá no final, que existe um exercício que a gente deve fazer continuamente, que é consolar uns aos outros e nos edificarmos mutuamente. Aqueles que estão unidos com Cristo não vivem nas trevas. Aqueles que estão unidos com Cristo não fazem parte da noite. Aqueles que estão unidos com Cristo vivem sóbrios e vigilantes. Aqueles que estão unidos com Cristo consolam uns aos outros e edificam-se mutuamente. Nós somos chamados a viver com Cristo servindo uns aos outros, abençoando a vida uns dos outros. A união com Cristo que você tem, e eu creio que você tem, se você é salvo por Cristo Jesus, você já está unido com Ele. Não é a partir de hoje que você vai ficar unido com Ele, a não ser que você seja alcançado por essa salvação hoje. Mas se você já foi salvo, você já está unido com Ele. Mas o que essa união tem produzido no meio da igreja? Você tem sido um instrumento de consolo para a vida das pessoas? Você tem sido um referencial de cuidado e edificação para a vida das pessoas? As pessoas correm a você ou você corre até os outros para abençoá-los, para servi-los com a verdade da palavra?
ou você vem aqui e senta para ser servido na sua união com Cristo. Somente. Nós estamos aqui para servir também a igreja de Cristo. Ainda no versículo 9, voltando ali um pouquinho, ele fala para a gente que aqueles que foram unidos com Cristo, aqueles que são filhos da luz, aqueles que são filhos do dia, Deus não os destinou para a sua ira e condenação. E é por isso que a gente não precisa temer o dia da morte, e a gente pode saber que já estamos preparados para o dia da nossa partida. A união com Cristo, ela é suficiente para suprir todas as nossas necessidades. Porque unidos com Cristo, nós temos tudo aquilo que Ele conquistou por nós na cruz. Tudo aquilo que Ele herdou em Deus, Ele compartilha conosco, na sua união eterna conosco. Isso é poderoso demais. Eu espero que, apesar da minha limitação, da própria limitação da nossa linguagem, para poder expressar o que é de fato essa união com Cristo, você seja impactado pela realidade de que você é um com Jesus. Quando você sai daqui, você é um com Jesus. Quando você está lá, sozinho, em casa, no momento de aflição, no trabalho, seja onde for, você é um com Cristo, Ele está com você. Por isso, viva sóbrio e vigilante, atento, porque o Senhor vem, e vem repentinamente, e vem sem avisar. E aqueles que estão unidos com Ele, não estão destinados à ira, mas serão salvos e viverão eternamente unidos com Cristo. Mas enquanto estão aqui, que nós possamos consolar uns aos outros, edificarmos uns aos outros, servirmos uns aos outros em amor, ensinando a palavra, falando de Cristo e levando outros a viverem, a provarem dessa união maravilhosa com o nosso Senhor, nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado pela realidade da sua palavra que nos ensina que nós somos um com Cristo. União, Pai querido, que nós não somos dignos. Quem somos nós para sermos unidos ao Filho de Deus? Quem somos nós a sermos unidos com aquele que desceu, se humilhou, mas não pecou, não errou? Quem somos nós que pecamos incessantemente, que temos um coração mau, uma mente perturbada, que somos manchados pelo pecado? Quem somos nós para provarmos da união com Cristo, quando somos tão infiéis e inconstantes? Mas obrigado, porque antes da fundação do mundo, na eternidade, o Senhor declarou que nós estaríamos unidos contigo, que nós estaríamos unidos com Ele, com o seu Filho, que seríamos salvos, e que uma vez salvos, o Senhor jamais nos deixaria. Não estamos sozinhos nunca, ó Pai. Nunca estamos abandonados. Não precisamos temer as circunstâncias da vida e nem mesmo andar ansiosos por causa da morte. A união com Cristo, ela permanece para além dessa vida. Se vivemos ou se morremos, somos de Cristo. E quando vivemos, vivemos bem porque vivemos com Cristo. Obrigado porque o Senhor não é um Deus que nos traz para perto, seduzidos por um engano, entorpecidos por uma mentira, mas pela sobriedade, pela vigilância, o Senhor nos chama para perto de Ti. O Senhor, Pai querido, nos mantém na união com o Senhor, prontos para servir e abençoar, firmes para vencer, firmes para perder também, mas ainda assim consolados pela união com Cristo. Obrigado porque essa união nos faz olhar com esperança para frente. Faz perceber que a nossa vida não se encerra aqui, mas lá adiante, quando nós morrermos ou quando o Senhor Jesus voltar, estamos seguros, porque vivemos unidos com Cristo. Louvado seja o Teu nome, que o Teu Santo Espírito confirme em nós essa verdade. E confirme em nós a resposta que nós devemos dar diante dessa união. Que nós possamos viver de fé em fé, de glória em glória, respondendo a essa união com obediência, submissão, amor e serviço a Ti, ó Pai querido. Perdão, Senhor, porque a gente às vezes ainda fica apegado às coisas que nos embriagam. Ainda andamos por sombra, buscando a noite e as coisas que a noite oferece. Ainda deixamos que as trevas permeiem o nosso coração e muitas vezes vivemos uma vida que parece que está de dia, mas na verdade o nosso coração vive nas trevas da noite. Que o Senhor possa clarear a nossa vida por completo, levar de nós todo o pecado, que sejamos constrangidos
pela consciência de que Cristo vive em nós, que nós possamos provar da morte, mortificando a nossa carne para o pecado, que nós possamos provar da vida de Cristo, vivendo a nova vida em Cristo Jesus, livre da escravidão do pecado, livres da morte de uma vez por todas. E Pai, a crucificação realmente não é algo que acontece rápido, é um processo lento, e a gente precisa mortificar a carne todos os dias. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda mesmo a viver livres do mal e do pecado, e realmente, profundamente unidos com Cristo, provando da vida que Ele nos concede através dessa união. Em nome de Jesus. Amém. E que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, esteja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém.